Bom dia! Hoje, dia 14 de janeiro de 2025, terça-feira. A leitura bíblica que trago hoje encontra-se ainda em Tiago, capítulo 1, versículos 19 até o versículo 27. Ouvir e fazer. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Até aqui a leitura de hoje. Ouvir e fazer. Lembrem-se, meus queridos irmãos, de ouvir. Tenha paciência para ouvir a palavra de Deus, escute-a com atenção. Mas demore para falar e ficar com raiva. Às vezes, quando estamos escutando a palavra de Deus, o nosso coração, a nossa mente vagam e muitas vezes, se não temos uma fé forte, já questionamos o texto bíblico, a pessoa que está nos fazendo ouvir a palavra de Deus. É da natureza humana. Já diz aqui Tiago que a raiva não produz nada que agrada a Deus. Portanto, demore para falar. Responder tudo ao pé da letra, sem parar para pensar, só para poder dizer: eu não levo desaforo para casa, eu não escuto quieto, mas às vezes deveria ouvir e se calar. Evitar que a raiva tome conta do seu coração e da sua resposta, que pode destruir uma amizade, um casamento, uma empresa, pode destruir e causar inclusive guerras. Porque deixaram a raiva falar. Ouviram de menos, falaram demais e a raiva tomou conta. Tiago diz que se as pessoas aceitarem com humildade escutar a palavra de Deus e a colocarem dentro do seu coração, Deus plantará ela lá dentro com muita adubo, com muita convicção, regada no tempo certo, e essas palavras poderão salvá-los. Mas não se enganem, não sejam só ouvintes da palavra, pois ouvir a palavra, saber o que ela exige e não praticá-la, não vale nada também. É como botar uma luz debaixo da cama achando que vai iluminar todo o quarto. Não vai. Quem ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e se vê, mas logo esquece do que viu. Esquece como é sua aparência. Se ouvirmos a palavra, aprendermos sobre ela, mas não falarmos sobre ela, não levarmos elas e transformar essas palavras em ações, elas serão facilmente esquecidas e abandonadas. O Evangelho de Jesus Cristo é a lei perfeita. É a lei que nos mostra como pôr em prática. E se colocarmos tudo em prática, ouvirmos, colocarmos em prática o que a lei, o Evangelho de Deus diz, Ele nos abençoará com toda a certeza. Abençoará tudo o que você fizer. Mas não adianta ler a Bíblia, ouvir a palavra e não ter a coragem de tomar nenhuma ação, nenhuma atitude. Se alguém pensa que ouvindo a palavra, eu sou religioso, eu sou uma pessoa de Deus, eu vou na igreja, eu tomo a Santa Ceia, mas durante a semana o que eu mais faço é falar da vida alheia, é cuidar do que os outros fazem,
é manter a minha língua afiada, em vez de me afiar mais e distribuir mais e falar mais do amor do Evangelho, pôr em prática o que o Evangelho ensina. Ouça mais, fale menos e cuide para não ter raiva. Cuide especialmente da sua língua. Porque para Deus, o Pai, religião pura e verdadeira é esta: é ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, é levar a palavra de consolo para um doente, é falar do amor de Cristo para todas as pessoas. É isso que Deus quer que você faça. E não ficar cuidando da vida das outras pessoas, falando mal, usando a sua língua para ofender, até para destruir vidas. Pense nisso. Leia esse texto de Tiago 1:9 até o 27 novamente e veja qual é o motivo ou a razão que levam você a não usar destes ensinamentos. Pense nisso e vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós no correr desta terça-feira. Bom dia.